Estamos aí dando início a mais uma live na nossa segunda de primeira aqui, com os convidados, Pastor Jerry convidando sempre amigos para estar com a gente. Hoje a gente vai estar recebendo aqui o pastor Alexandre Mendes, um mestre nas escrituras, exímio, pregador do evangelho, professor, estudioso da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre a importância da oração na vida do cristão. Então, a Nathalie fez a seguinte pergunta: a oração do Pai Nosso deve ser sempre feita? A verdade, a oração do Pai Nosso não é para ser feita. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Quando as irmãs estão para fazer um bolo, as irmãs têm os ingredientes do bolo, certo? As irmãs têm todas as composições, o que precisa do bolo, a farinha, o fermento, o chocolate, o caramelo. Tem todos os incrementos para poder fazer o bolo, certo? Então, é através de todos esses elementos do bolo que vai fazer com que você faça o bolo. Então, Jesus, quando nos fala sobre a oração do Pai Nosso, ele nos mostra o modelo da oração. Ele nos mostra como devemos orar. Ele dá os ingredientes da oração. Ele dá os ingredientes da oração. Aparece o quê? Os ingredientes do bolo, entende? Os ingredientes. Então, a oração do Pai Nosso não é para ficar sendo feito Pai Nosso, acaba se tornando, então, uma reza, certo? A oração do Pai Nosso traz a ideia do modelo de oração. Quando vocês orarem, Pai Nosso que estais nos céus, santificado, é um modelo da oração, como deve ser feito a nossa oração, entende? É isso que fala sobre a oração. A melhor forma de orar é orar dentro da vontade de Deus, é orar segundo o querer de Deus, é orar segundo a palavra de Deus. Não existe uma melhor forma de orar. Orar é se comunicar. Conexão, Xandão. Varão! Aleluia! Ô, Glória! Agora Aí, entrou. Xandão, agora entrou. Agora nós estamos envolvidos aqui na live. Agora vai. Eita, não precisa. Obrigado, pastor Calçane, pelo auxílio. Ô, pastor Alexandre, que honra, que alegria ter o Amém, senhor pastor. aqui. Prazer, meu pastor. Meu professor, meu teacher. Amém. Eita. Prazer é Tivemos meu, o, pastor. tivemos o privilégio de congregarmos juntos lá na nossa igreja no Vila Renato. Foi um momento especial, hiper mega maravilhoso que a gente viveu junto, né, Xandão? Um Bom, momento pastor. muito rico. Como é que o senhor está? Você está bem, a família? Pastor, tudo bem, graças a Deus. Na graça do Senhor Jesus. Tá, ó, a Amélia está bem. Está aqui, pastor, do meu lado aqui. Glória A a Amélia Deus. está bem, pastor. Graças a Deus. Eita, Pastor, que bem. lembranças, né, pastor? Vila Renato nos traz boas lembranças, né, pastor? É verdade. Dias que Deus derramou sua glória, né? Foi Verdade. dias maravilhosos, né, pastor? Muito bom mesmo. Nunca vou esquecer, hein? Eita, Xandão. Era o pastor Jerry, né, velho? Aleluia! Xandão, Sim, vamos lá. O pastor Alexandre, para quem não conhece, é um grande amigo, pastor, estudioso, mestre nas escrituras, amém, exímio pastor. estudioso da palavra de Deus. Sem comentários, irmão. Vocês precisam ouvir ele falando, Amém. instruindo. Xandão, a nossa live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a importância da oração na vida do cristão. Parece um tema singelo, mas ele é muito profundo. Eu iniciei a live falando um pouco, Xandão, que muita gente conhece muito bem a teologia da oração. Muitas pessoas sabem que é necessário orar, mas poucos, posso dizer em percentual, são aqueles que têm uma vida de oração. Eu quero iniciar essa live fazendo uma seguinte pergunta para você, meu amado. O que é oração?
O que é oração? Você pode falar aí e instruir a nossa audiência, falar um pouquinho sobre o que é oração. Sim, pastor. Pastor, a oração é um relacionamento estreito do cristão com Deus, né? Então, pastor, surge a seguinte pergunta: por que eu devo orar se Deus, ele conhece o que eu vou falar antes de sair da minha boca? Então, pastor, tem um Salmo 139, verso 4, que fala assim: sem que haja palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Então, por que o cristão deve orar, pastor? Mesmo sabendo que Deus conhece tudo. Verdade. Porque, pastor, a oração vai trazer entre Deus e o cristão um relacionamento estreito, uma comunhão de pai com filho. Por isso, pastor, que o cristão ele deve orar. E orar ao Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Isso é muito importante, pastor. Pastor, tem uma frase do Charles Spurgeon que é muito bom, pastor. Ele fala assim, ó: é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma sem o poder da oração. Ô, glória! Tremendo, né, Tremendo, pastor? Tremendo, pastor. tremendo. O senhor vê, pastor, como que a oração ela é muito importante, pastor. Pastor, e também em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, e versículo 1, os discípulos, pastor, ao redor do Mestre Jesus, lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Porque, pastor, não é fácil orar. A pessoa, o que eu vou falar com Deus? O que é que eu vou pedir para Deus? E outra, pastor, o século XXI está sendo bombardeado pela teologia neopentecostal, pastor. Sim, Essa nós vamos teologia, falar um pouco sobre isso, mas pode ir lá, pode ir lá. não, pastor. Pode ir. Essa teologia neopentecostal, pastor, ela traz no bojo uma teologia retributiva. A teologia do Antigo Testamento, pastor. E o senhor vê que há uma diferença, né, pastor, da oração dos pentecostais clássicos, que somos da Assembleia de Deus, e a oração dos neopentecostais. Eles oram, pastor, como se Deus fosse obrigado a lhes dar alguma coisa. Pastor, a teologia neopentecostal, ele acha, pastor, que Deus é um Aladim, esfrega a lâmpada e Deus é obrigado a responder sua oração. Pastor, e é interessante porque a origem dessa teologia neopentecostal, pastor, ela se deu no Brasil em 1959, através de um homem chamado, era um bispo, né? O bispo chamado Robert McAllister, da igreja Nova Vida. E eles, pastor, eles usavam o rádio AM 580, né? E eles também, pastor, foi a primeira igreja a, a usar TV para propagar o evangelho neopentecostal. Pastor, dessa igreja aí, pastor, que foi a primeira do Brasil, com todo respeito, dela, pastor, nela congregava Edir Macedo, R.R. Soares e Miguel Ângelo. Só gente boa, pastor. Cabecearam esse nova forma aí deles, né, de igreja, né? Porque, pastor, essa teologia, ela influencia na oração do cristão. Sim. Ele, totalmente, pastor. Olha só, pastor, essa igreja aí, pastor, Nova Vida, hoje ela é calvinista, né? Eles abandonaram o neopentecostalismo. Hoje ela é calvinista. Hoje, pastor, ela é pastoreada pelo bispo Walter McAllister. E eles, pastor, a logística dessas igrejas aí, pastor, neopentecostais, eles trazem logística, né? Métodos. Eles usam muito, pastor, texto do Antigo Testamento, como sacrifício de Abraão,
que Abraão orou a Deus e teve que sacrificar. Tipo uma Sim, barganha, tá? é isso. Eles usam muito batalha espiritual, quebra de maldição, maldição hereditária. Eles usam muito no bojo deles teologia da prosperidade. Eles veem a igreja como uma empresa e tem até marketing. Pastor, eles são semipelagianos, quer dizer, salvos através das obras. Eles são sincretistas. Eles acham, pastor, que tem que ungir objetos. Objeto tem que ungir a porta, tem que ungir o carro. Pastor, então isso aí, pastor, influencia um novo tipo de oração que não é bíblica. Pastor, exemplo, eles também, pastor, gostam de ser chamados de apóstolos. Eles trazem também no bojo a confissão positiva, vendas de objetos, e eles também, pastor, eles ressuscitaram as indulgências da Igreja Católica. Muitas indulgências. Eles também, pastor, dão ênfase na experiência, né? Na emoção. Eles não gostam, pastor, do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, pastor, ali tem doutrinas paulinas que vão desmascarar eles, pastor. Porque, pastor, Jesus ele fala muito sobre Mamon, o Deus da riqueza, né? O Deus da riqueza. Então, eles vão fazer o quê, pastor? Eles vão trazer essa doutrina, essa oração, invocando, pastor, a Deus que busquem riqueza, eles querem riqueza, muita prosperidade, tudo isso aí, pastor. Com isso aí, pastor, pastor, no Brasil surgiu com muitas pessoas que ficaram chateadas, né, pastor? Decepcionadas. Então, Sim. pastor, segundo o IBGE, surgiu 4 milhões de desigrejados, pastor. Porque ficaram chateados com... Porque a pessoa, pastor, vendeu a casa, né? Ela, pô, sacrifiquei. Vendi minha casa. Vendi meu carro. Sim. Dei tudo que eu tinha. Orei a Deus e Deus não me deu? Que Deus é esse? Então, pastor, elas abandonaram a fé por causa dessas igrejas, pastor. É importante, Xandão, o que você está falando, porque a gente vê muitas pessoas frustradas literalmente com pseudo, né? Aqueles que falam em nome de uma igreja, aqueles que representam um grupo ou uma determinada denominação, e a gente vê o quanto tem de gente frustrada hoje. E o maior perigo, no meu ponto de vista, Xandão, hoje, é que nós, pentecostais, se não for, não voltar às escrituras, porque tem igreja hoje, eu falo por nós mesmo, cortar na carne, nós, a Assembleia de Deus, Isso, pastor. muitas igrejas em si deixaram as escrituras, deixaram, Isso, não são prioridades, Xandão, não é são verdade. prioridades quando estão atrás do movimento, quando estão atrás do Remifly, do Ploplopô, do Pula-Pula. É verdade, eu estava É conversando com verdade. o pastor Calçone esses dias, pô, o poder de Deus nós gostamos, nós cremos nos dons e na atualidade dos dons espirituais. Mas eu gosto muito daquela expressão de Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, capítulo 12, ele diz, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A Verdade, palavra pastor. ali é a gnose, é de conhecimento. Eu não quero que vocês É, ajam sem conhecimento, é sabe? Então, espiritualidade sem conhecimento, meu irmão, é uma bomba relógio, é o que está uma acontecendo, Xandão. É verdade, o que a pastor. gente vê acontecendo e isso me preocupa no nosso arraial, entendeu? Que às vezes Verdade. a gente que está voltado ao estudo, à pregação da palavra, do poder de Deus, do evangelho genuíno, às vezes a gente é meio deixado de lado, falar a gente é gelado, a gente é isso, é aquilo. O pastor Cassuni está até falando aqui, sabe, sobre igrejas antropocêntricas, que é o homem no centro, é o que está acontecendo, sabe? Verdade. E a gente vê algo muito importante que eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo, dentro, já que você falou um pouco aí sobre essas igrejas neopentecostais, que tem o determinismo e que quer dar ordem a Deus, e Deus tem que fazer, se Deus não fizer, Deus não é Deus, ou coisa parecida. Aonde fica a soberania de Deus aí, Xandão? Verdade, verdade, pastor.
Pastor, eles, pastor, na verdade, qual a diferença, pastor, da pregação do evangelho pentecostal do neopentecostal? Pastor, as Assembleias de Deus, que traz no bojo a teologia pentecostal clássica, vai dar ênfase na palavra de Deus e nos dons espirituais. Já, pastor, esse neopentecostalismo, eles vão dar ênfase no Antigo Testamento, eles não gostam do Novo Testamento, eles dão ênfase no Antigo Testamento, que é aquela pregação com barganha, e também, pastor, vão dar ênfase na prosperidade. Totalmente, pastor, diferente, pastor. Totalmente diferente. E esse evangelho aí, pastor, não é o evangelho que os missionários trouxeram, pastor, da Suécia, o Navingle, Daniel Berg. Pastor, não é esse tipo de evangelho, pastor. Esse evangelho é totalmente estranho. Muitos cristãos da Assembleia de Deus estão se deixando, pastor, levar por esses engodos, essa erva venenosa, né, pastor? E eles oram com certo determinismo, né, pastor? Tem até, pastor, oração que a pessoa coloca a mão no objeto e diz, eu declaro que é meu. Misericórdia, irmão. Pastor, tem isso aí, pastor. Misericórdia. Então, muito cristão, pastor, abraçou essa teologia, né, pastor? Esse tipo de oração que não é bíblica, ela não tem amparo nas Escrituras. Você pode ver, pastor, que o presidente do ICP, o Henk Renegreff, ele diz, pastor, que a oração que chama a atenção de Deus, que faz Deus se levantar do trono, ela tem que ter 5 elementos. E ele fala assim, a oração que Deus ouve, que balança Deus mesmo, que mexe com Deus, ela tem que ter primeiro fé. E ele fala assim, ele usa Mateus 21, 22, e fala assim, e tudo que pedirem na oração, crendo, o recebereis. E também, pastor, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Segundo, pastor, adoração. Adoração. Eu vi lá, pastor, que o leproso, Mateus 8:2, ele estava todo leproso, e Mateus 5:1, Jesus sobe no monte, e Mateus 8:1, Jesus está descendo do monte. E o leproso, pastor, ele quer a cura, e ele chega até Jesus adorando o mestre. Ele vai adorando. Limpo. Quer ser limpo? Então seja limpo. Terceiro, pastor, a confissão. A oração, pastor, ela tem que ter confissão. João, capítulo 1. Entendi. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarto, pastor, gratidão. Colossenses 4:2 fala assim, perseverando em oração, velando nela com ação de graças. E também, pastor, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem dar graças. Deixa eu ver, pastor, que a gratidão, lá em Lucas 17, versículo 15 e o 16, fala que Jesus curou 10 leprosos. 9 eram judeus. E o texto fala que um era samaritano. Só o samaritano voltou, pastor, para agradecer a Jesus. Ele foi grato a Deus pela resposta. Então, pastor, a oração que faz Deus levantar do trono é uma oração que tem nela gratidão, gratidão. Quinto, pastor, tem que haver súplicas. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Fala assim, pastor, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Tem que haver súplica. Tem que se derramar perante o Senhor. É verdade. Então, essa oração que Deus
responde, pastor. Que o céu se abre e Deus responde. Agora, pastor, essa oração, pastor, dessas igrejas aí, neopentecostais, pastor, estão resgatando novamente coisas, elementos do paganismo, elementos do catolicismo romano, pastor, como água ungida, lenço, areia de Israel. Isso aí, pastor, não é teologia das Assembleias de Deus. Isso é Não, teologia e nem bíblica, né? E nem bíblica. Eu bíblica. falo, você vê, o pastor Calciano tá até brincando aqui, falou, você que tá parecendo político, tá enrolando, né? Calciano é uma benção. Porque eu fiz a pergunta, eu falei, porque onde fica a soberania de Deus? Quando não existe isso que você está falando, a adoração, o reconhecimento, e todos esses elementos que compõem a oração, porque é como se a pessoa se colocasse no lugar de Deus, é como se Deus não tivesse... como que eu vou explicar? Por exemplo, eu fiz um pontuamento aqui de uma pergunta que veio pelo Instagram, né? A irmã fez uma pergunta aqui, a oração do Pai Nosso deve ser sempre feita? E eu falei, né, que ali é um modelo de oração. Do exemplo, nenhum estágio do aprendizado que Jesus orar para que seja feita a vontade do Pai, aqui na terra como ela é feita no céu. Isso é soberania de Deus. É clamar para que seja feita a vontade de Deus na terra. Isso é oração. Oração não é Deus fazer o que eu quero, não é Deus fazer o que eu determino, como a gente vê hoje pessoas se posicionando. Entendeu, Xandão? Verdade, sabe? pastor. Não, as pessoas precisam ter a humildade de reconhecer que Deus é soberano. E como soberano, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E a gente, como igreja, a gente precisa ter a humildade de aceitar aquilo que Deus tem para nós. Entendeu? Eu oro para que Deus faça algo, sim, mas eu preciso ter essa certeza de que Deus vai fazer aquilo que é o melhor para mim. Sabe? Verdade. A oração é para que seja feita a vontade de Deus. Isso é entender que Deus é soberano. Com certeza. Né, Xandão? Isso é entender que Deus é soberano. Porque a gente vai vendo dentro desse movimento que cresce. Eu quis falar para você sobre a importância da oração, porque eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe nem o que é ter uma vida de oração. É verdade, pastor. Isso é verdade mesmo. Pastor, a gente vê, pastor, grandes homens na Bíblia que oraram a Deus, né, pastor? Como Abraão. Abraão, pastor, em Gênesis 18, 23, ele recebe a visita de anjos na sua casa, e aqueles anjos, 3 anjos, o avisam que Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Aquela cidade vai ser destruída. Deus, pastor, vai derramar sua ira na cidade, né, pastor? E Abraão, pastor, ele vai pedir a Deus, rogar por Ló. Ele vai orar a Deus pela vida de Ló. Você vê, pastor, que a oração é tão importante, pastor, que Deus ele vai livrar Ló através da oração de Abraão, pastor. De Abraão. É verdade. Então, essa irmã que está nos vendo pelo Facebook, ela tem que crer que Deus ela vai livrar a filha dela, o esposo dela, o filho dela, através da oração. É da oração, pastor. Nossa arma é a oração. Não adianta, pastor. Isso aí, pastor, também a gente vê Moisés, em Êxodo 33:15. Moisés ali, pastor, ele pede que Deus e a sua presença vá com ele, pastor. Ele ora a Deus, ele roga. Sim. Ele Deus e a sua presença, pastor. Ele não confia em suas mãos, né, pastor? Ele confia na presença do Senhor. E ele busca isso em oração, pastor. E Deus responde a oração do profeta Moisés. Pastor, também, outro exemplo também de oração é Josué. Em Josué 10, versículo 12. Quando Josué, pastor, ele ora a Deus, e Deus ele para o sol e a lua.
O texto fala que Deus parou o sol e a lua. E naquele dia ali, pastor, Deus lhe deu a vitória. Foi o que Deus faz pela vida de um justo. Hum, No caso também de Elias, o profeta Elias, pastor. Em 1 Reis 18, 36 e é, 37. O sim, profeta Elias, ele faz um altar e ele clama ao Deus verdadeiro, não é a Baal, mas como aqueles profetas estavam buscando Baal, ele clama o eterno Deus verdadeiro. E diz que, pastor, oração tão simples do profeta Elias, e o fogo desce do céu, pastor, é verdade. queima o holocausto e lambe até a água. Então É, ali, pastor, oração de um homem de Deus, um homem de Deus. O caso também, pastor, é de Daniel. Daniel, capítulo 6 e versículo 10, pastor. O texto fala, pastor, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, pastor. sim. 3 vezes ao dia. E isso não é desculpa, pastor, para a gente não orar. O secularismo, trabalho, aquela fadiga do dia a dia, nos tomar o nosso tempo de clamar a Deus, né, pastor? É É, verdade, não, pastor? eu tô vendo aqui, é porque essas lives aqui, dá um exemplo, Xandão. Eu consigo ver algumas coisas que os irmãos vão comentando, mas acho que não aparece para você, né? Não aparece, não. Aí teve Não uma aparece. irmã aqui que entrou e falou assim: ele não orou, ele intercedeu, mas orar e intercessão é a mesma coisa, minha irmã. Orar e É, interceder é a mesma coisa. é, Eu tenho uma pergunta aqui de reverendo para reverendo. Essa briga é de gigante, entendeu? manda aí, pastor. O pastor Calçani pede para perguntar: por que orar? Por que orar? Pastor, na verdade, pastor, orar nos identifica, pastor, com Deus, pastor. Se eu ver, pastor, se eu ver que o próprio Adão falava com Deus, Enos foi o primeiro homem a invocar o Senhor. Então, pastor, o orar, por que nós devemos orar? Pastor, nós devemos orar para ter comunhão com Deus, pastor. Comunhão com Deus. Sem oração, pastor, não tem como ter comunhão com Deus, pastor. Não há como ter comunhão com Deus. Não existe comunhão com Deus sem oração, pastor. Pastor, a gente vê grandes homens da história que oraram, né? Que países, pastor, que foram avivados porque eles oravam. Pastor, exemplo, pastor, de um é o avivamento no país de Gales. Sim, Pastor, esse aí, pastor, o Evan Roberts, ele tinha apenas 13 anos de idade e ele pedia para Deus duas coisas para Deus, pastor. Primeiro, pastor, um jovem com 13 anos de idade, ele pedia, pastor, que Deus lhe enchesse do Espírito Santo. Segundo, pastor, ele pedia que Deus avivasse o país de Gales. E esse jovem, pastor, Evan Roberts, ele estava com 26 anos, pastor, na faculdade, e Deus lhe mostrou uma visão extraordinária. Ele voltou para o país de Gales, e ele começou a pregar, e foi uma pregação tão extraordinária, pastor, através da oração, porque, pastor, não há como, pastor, não há como fazer nada se não tiver oração. Não tem como. verdade. Não tem como. Avivamento, abrir igrejas, salvação de almas, não há como se não houver a oração. Se eu ver, pastor, que esse foi É verdade, Xandão. impactado, pastor, pelo Espírito Santo, pastor, que a história fala, pastor, tem um livro, pastor, um livro chamado O Mundo em Chamas, do Rick Sim, Joyner. sim. Ele fala, pastor, que todo o país de Gales se converteu a Jesus, pastor. Todo o país de Gales converteu-se aos pés de Jesus. Pastor, o impacto foi tão grande no país de Gales, pastor, que fechou bares, fechou os bares, porque não tinha mais quem bebesse uma caninha, uma pinguinha, pastor. Fechou o cinema. Pastor, É... Eu, fechou con- tudo, pastor. Xandão, eu contei esse dia um testemunho numa ministração que eu ouvi do próprio Hernandes Dias Lopes falando de um pastor Uhum. saindo do seminário ainda,
E ele foi para uma cidade e tal, onde ele iria estar trabalhando. E nessa cidade, ele pregando uma certa feita lá, veio uma mãe aflita, falou: "Ô, pastor, o senhor está falando que seu Deus é soberano, é poderoso." E ele: "Sim, meu Deus é soberano, é poderoso." E essa mãe falou: "Então eu preciso que o senhor venha até a minha casa, porque minha filha está endemoniada lá e está quebrando tudo, está possessa." E esse pastor foi até lá, e chegando lá, Xandão, ele não conseguiu expulsar o demônio que estava na vida Nossa, da jovem. E ele ficou meu Deus. triste, frustrado, Xandão. Ele ficou tão frustrado, e ele falou: "Eu vou embora dessa cidade, meu ministério está fadado ao fracasso, sabe?" E quando ele tenta ir embora, Deus fala com ele, para ele buscar a face de Deus, para ele orar ao Amém. Senhor. E ele começa a buscar Deus com tanto veemência, com tanta dedicação, que ele volta até a casa desta mãe novamente, expulsa essa possessão que estava na vida da jovem, quebrando tudo na casa. E através do ministério deste seminarista, Deus libertou os feiticeiros da cidade, um monte de gente que mexia com essas religiões, de entidades e coisas parecidas. Uhum. E Deus fez a ele entender que ele precisava buscar poder de Deus. Ele tinha uma boa teologia, ele acabava de vir de um seminário, mas Deus o fez entender a importância do poder de Deus na vida É dele. verdade, Sabe? E verdade. isso a gente adquire através da oração. É um exemplo que a gente precisa ter essa vida com Deus. É o que você está falando. Essa vida de É, oração. A gente vê o exemplo desse seminarista, é um exemplo lindo. Eu falei, porque às vezes a gente poderia falar: "Pô, mas ele não conseguiu." Não, Deus estava ensinando ele a ir para um outro nível, a mostrar para ele que as armas dele eram insuficientes, que existem batalhas no campo espiritual que só vamos vencer verdade. com o revestimento do poder de Deus, com as É armas verdade. espirituais. Com certeza, Não é verdade, pastor Alexandre? E aí, verdade. isso me faz entender que hoje em dia tem muita gente despreparada também. Tem boa teologia, tem uma boa compreensão do que é oração, mas não tem uma vida de oração. Entende, É Xandão? verdade, Não tem o seu verdade. devocional, a sua vida com Deus, a sua vivência. Se não me falha a memória, foi D.L. Moody que disse: "Eu preciso orar 1 hora para eu pregar 5 minutos." Misericórdia. Entende? Eu preciso orar 1 hora para eu pregar cinco Muito forte, minutos. pastor. Não é Forte, hein? verdade, Xandão? Forte, hein? Então, o que você pode dizer aos jovens pregadores? Temos alguns jovens aqui da nossa igreja nos acompanhando na live, que tem chamada Uhum. ministerial. O que você pode dizer a estes jovens aí sobre a oração? O que você fala para eles, Xandão? Uma mensagem aos jovens. Eu sei que o seu Samuelzinho tá grandão, e também tá crente, tá Ah, tocha, né, Xandão? verdade. Que Tá torto. bênção, que Ora direto, bênção. pastor. É, Ora, glória a Deus. O que você pode pastor. trazer aí para esses jovens que estão nos ouvindo sobre a oração na vida do cristão? Pastor, a oração, pastor, a gente vai ver que no dia de Pentecostes, a gente vê aqui, pastor, até em Atos, capítulo 1, pastor, que os apóstolos, eles oraram e 10 dias, pastor, buscando o revestimento de poder. Sim. Eles estavam, pastor, no cenáculo, o texto fala aqui no cenáculo, e esse cenáculo, pastor, era na casa de Maria, a mãe de Marcos, que era primo de Barnabé, do apóstolo Barnabé. Essa Maria aqui, pastor, ela era muito rica. E o senhor vê, pastor, que antes deles fazer missões ou pregar o evangelho, pastor, eles estavam buscando o Espírito Santo, que no dia de Pentecostes, pastor, derramou-se sobre eles. Então, pastor, ó, o que eu falo para os jovens de hoje é o seguinte: não tem como ter boa pregação, salvação de almas, avivamentos, sem momentos de oração com Deus. O senhor vê, pastor, que a oração é tão importante, pastor, que a oração ela nos livra do canto da sereia.
Exemplo, Mateus Ó. capítulo 4. Jesus, pastor, ele ora para que não caia em tentação, pastor. Então a oração, ela vai nos revestir de poder e vai nos livrar da tentação. Por isso que o cristão deve orar. Pastor, eu quero fazer menção aqui, pastor, dos irmãos morávios, que é Hum. muito importante. Pastor, os irmãos morávios, que é os irmãos moravianos, né? Pastor, eles estão fugindo, pastor, de uma guerra, de uma perseguição católica. Eles estão sobre perseguição grande, pastor. Eles saem da Morávia. Pastor, a Morávia fica na República Tcheca. E também, pastor, os boêmios, eles vão, pastor, saem de lá, porque, pastor, com a morte do John Hus, a Igreja Católica começou a perseguir os protestantes. Então, tanto os moravianos como os boêmios, eles estavam sendo massacrados, pastor, pela antirreforma, né? E eles vão, pastor, parar num lugar na casa de um conde, pastor, do conde Nicolas Ludwig von Zinzendorf. Esse conde aí, pastor, ele era um pietista, ele era um grande homem de Deus, um pietista, jurista. E ele, pastor, ele vai ceder ali um lugar para esses irmãos, pastor, fazer paróquias, né, igrejas, e morar também. Esse lugar, pastor, chama-se Reinhüter, quer dizer, o redil do Senhor. E lá, pastor, morava muitos crentes, lá, né, na Alemanha, nesse lugar, que morava o conde Zinzendorf, era na Alemanha, né? E lá, pastor, muitos cristãos, cada um com um pensamento diferente, começou a ter briga, pastor. Começou a ter uma briga grande, pastor, nesse vilarejo, que foi fundado no ano 1722 pelos refugiados hussitas, né? Eram todos hussitas. Começou a ter uma briga entre eles, entre calvinista, arminiano, semi-pelagiano, começou a ter uma briga entre eles, pastor. Quando, pastor, o conde viu isso, pastor, o conde falou, não, peraí, gente. Pastor, a briga estava tão grande lá, que eles começava a ir na porta da igreja do outro, xingava, reclamava, queria quebrar tudo. O conde, pastor, vendo isso, ele orando a Deus, Deus dirigiu os passos dele, pastor. Ele fez uma reunião com eles, falou assim, peraí, vocês vão ter que assinar um documento aqui para não ter mais brigas. E outra, vamos começar a fazer vigílias de oração. Olha só, pastor. Pastor, e os irmãos morávios começaram a dividir-se em vigílias. 24 irmãos e 24 irmãs. Nisso aí, pastor, eles oraram durante 100 anos, pastor. Oração ininterruptas. Durante 100 anos de oração. Isso aí, pastor, trouxe um grande avivamento, pastor, conhecido como os irmãos morávios. Pastor, de lá saiu missionários para a África, para a Europa, para a Ásia, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E outra, pastor, o próprio John Wesley, pastor, que é o grande avivalista da Inglaterra, ele, pastor, ele estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos, pastor, para a Atlântica. Ele estava indo para a Atlântica, pastor, e ele, pastor, ele não tinha experiência ainda, pastor. Essa experiência que tinha os irmãos moráveis, né? Ele chegou lá nos Estados Unidos, teve uma pregação frustrada, pastor, e estava voltando para a Inglaterra. Nisso aí, pastor, o navio que ele estava no navio, teve um furacão na frente, e o navio começou a chacoalhar em alto mar. Navio balançando, ele morrendo de medo. Eita, vou morrer. Ai, meu Deus, e agora? Vou morrer. John Wesley, pastor, estava apavorado com medo da morte. Ele viu, pastor, os irmãos morávios cantando e louvando ao Senhor. Pastor, estava todo mundo calmo, comendo, o navio balançando, quase quebrando. Eles louvando a Deus. Pessoa cheia do Espírito Santo, pastor. Isso, pastor, causou um impacto tão grande no John Wesley, pastor, que quando ele chegou na Inglaterra, ele quis saber
quem eram os irmãos morávios. Glória a Deus. Isso aí, pastor, trouxe uma experiência muito forte na vida do maior pregador que teve na Inglaterra, pastor, que converteu toda a Inglaterra aos pés de Cristo, John Wesley, pastor. Glória a Então, Deus. pastor, é bom, viu, pastor, que isso causou, pastor, esse grande avivamento, pastor, foi causado através da oração, pastor, da oração. É verdade. Xandão, você trazendo fundos históricos aí, eu acho legal você também falar a importância da oração no início da nossa igreja, no nascedouro da igreja Assembleia de Deus. Opa, o senhor falou tudo, pastor. Eu gosto Né? muito, pastor. Pastor, na Tem, verdade... tem muita gente que não conhece. Esse Conhece. dia mesmo o pastor Bittencourt estava fazendo menção, sabe, que tem muita gente que não conhece a história, a origem da nossa igreja, sabe? Não conhece. Homens de oração, pessoas dedicadas, né? O que você pode falar aí um pouco da importância da oração no início da Assembleia de Deus? Eu vou causar aqui agora um impacto nos irmãos, né? Muitos irmãos, eles confundem, pastor. Porque, pastor, eles pensam que esse avivamento, pastor, que houve através da oração, muitos irmãos pensam que veio da Rua Azusa. Pastor, não veio da Rua Azusa. Pastor, a Rua Azusa, pastor, número 1906, né? Pastor, na verdade, pastor, esse tipo de avivamento da Rua Azusa, com todo respeito o William Seymour, ele durou apenas 3 anos, pastor. Foi do ano 1906 a 1909. E o professor, pastor, do William Seymour era o Charles Parham. Ele era um professor, pastor, de Topeka, em Kansas. E, pastor, o William Seymour teve a experiência com a glossolalia, também a chinolalia, que é falar em línguas, né? Línguas estranhas. Ele estava falando um pouquinho sobre a oração no nascedouro da nossa igreja.